Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi. E agora eu posso ver e lhe dizer que esta live é feita pra você. Pessoal! É nesse clima de jasmine, com este penteado especialíssimo, que hoje eu recebo primeiro aqui Dona Babi, que já está a postos e maravilhosa, tirando meleca. Barreira pessoal. Gente, você tá maravilhoso com esse seu look Wolverine depois do... Menina, tá um carnaval. Tá dando Pronto, já deu. Foi, agora tá ótimo. Já tirou. Agora tá ótimo. E aí, minha gente, todo mundo aí, Edson Ambrosio, Gabriela Mulher, Estela Maris, Marília Gabriela, Cravo e Canela, Quadradinho Literário, Kátia Amara, Estela Maris, noite, Babi. Que delícia, José Galvão, gente, todo mundo já se aproximando, se aproximando, porque hoje o nosso convidado é especialíssimo, Babi. Eu nem te conto, esse camarada é o de uma alegria. Pensa numa pessoa sorriso. Uma pessoa que ilumina no sol quando chega. Ilumina. Ai, meu Deus do céu. É maravilhoso. Vocês vão ficar apaixonados também pelo nosso convidado de hoje. Ele que é palestrante, escritor, livros maravilhosos. Vamos receber Estela, noite, Fabão, Fabinho, Babi, Jaime, Estela Maris, educadésima, dando boa noite para todo mundo, mostrando essa educação que a mãe lhe deu. Joaquim aqui também, boa noite. Esmaga-abraço para todo mundo. Então, senhoras e senhores, vamos receber na nossa tela este homem que vem a brilhantar nossa live de hoje, senhor Jaime Ribeiro. Olá, Fábio, olá, Babi, boa noite Olá. A todos aqui do canal Amigos da Luz. Tudo bem, Babi? Tudo bem, Fábio? Olha. Tudo ótimo, bem-vindo. Obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui. Muito honrado de te receber, viu? Muito obrigado, você... não é rasgando seda, não, mas realmente você me passa uma energia de um sol, assim, um sorriso contagiante, não, Fabinho? Fabinho também está aqui nos bastidores, desse alô, Fabinho. Fala aí, minha gente, tudo bom? Eita, que maravilha, gente. Nós vamos falar do espírita na sociedade, no movimento espírita, enfim, várias paradas que eu tenho certeza que vai motivar muitas perguntas e observações. Então, senhoras e senhores, não deixem de escrever no nosso chat, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, que o Fabinho está exatamente selecionando perguntas para que a gente possa trazer a baila e responder, ou pelo menos tentar responder, né? Porque contando com a nossa evolução, né, Babi? Mas o Jaime está aqui para nos salvar. Vamos fazer o seguinte. Seu Jaime, a gente cultiva na live um hábito bastante saudável e muito característico no movimento espírita, que é fazer uma prece de abertura. Então, neste exato momento, vamos, então, antes de começarmos efetivamente nosso papo, convidar nossos amigos espirituais queridos, o plano espiritual, para participar também com a gente, nos conectarmos efetivamente com o plano superior. Então, eu vou colocar aqui todo um fundo musical, porque é uma produção, sabe? Isso aqui é uma produção. E aí... Que delícia, meus queridos. Então, agora, eu os convido a respirar um pouquinho mais devagar. Respirar um pouquinho. Fechar os olhinhos. Para que a gente possa se conectar com os nossos amigos queridos do alto. Nosso Mestre Jesus, querido. Senhor amado, muito obrigado pela maravilha, dádiva, Senhor, que é de estar aqui mais uma vez, nesse período, Senhor, onde estamos em casa, somos chamados à reflexão, somos chamados a... Tem alguém mastigando, Senhor Jesus, não sei o que é, mas acho que já caiu. Mestre, que o Senhor possa abençoar nossa noite, que o Senhor possa trazer, Senhor, para os corações de todos aqueles que nos ouvem agora, a paz, a alegria, o sorriso, Mestre. Que a gente possa exercitar aqui a festa que é estar juntos e podemos falar um pouquinho sobre as coisas que tanto nos inspiram
a partir da codificação espírita. Que o Senhor possa levar a nossa gratidão, mestre, que transborda dos nossos corações, até Kardec, até esse espírito querido que nos trouxe esse presentaço que foi a doutrina espírita. E todos aqueles espíritos comprometidos com essa missão, que possam receber nossa gratidão. Muito obrigado pelo trabalho tão bem feito, tão primoroso, e que chegou até nós de uma maneira muito pura, muito legal, através da mão de várias pessoas, de mão em mão foi chegando, e aqui no Brasil se estabeleceu através de figuras tão memoráveis como Bezerra de Menezes e tantos outros. Que o Senhor abençoe os centros espíritas, as casas espíritas, Senhor. Abençoe, ilumine essas cabecinhas dessa turma, para que a gente possa, Senhor, assumir um papel efetivamente ativo nessa transformação do planeta. Assunto que a gente vai tratar hoje aqui, mestre. Que o Senhor possa tocar nossos corações e que sejamos mesmo trabalhadores de última hora. Não estejamos aqui a passeio nesse planeta. Que a gente possa, cada um de nós, colocar pelo menos um tijolinho que seja nessa grande construção que é o planeta de regeneração. Muito obrigado, mestre. Que assim seja. Maravilha, 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 maravilha. Deixa eu tirar o negócio aqui. Então, pois é, seu Jaime, eu queria só já te perguntar um negócio, para você me ajudar. A gente sabe, né, que estamos em transição, está todo mundo falando isso, que a gente está nesse período de transição, já avisado há tempão, tem lá na Gênesis, tem tudo que é lugar, várias filosofias que passaram pela Terra falaram sobre esse período. E é um período de desafios para a gente que, né, está nesse olho do furacão. Como é que nós, espíritas, podemos contribuir para esse negócio passar legal? Me diga. O que você acha? De novo, dar uma boa noite para todas as pessoas que seguem os Amigos da Luz, assim como eu, né? Somos iluminados por esse canal maravilhoso que traz tanta alegria, ao mesmo tempo, tanto conteúdo espírita, de uma forma inovadora, uma leve, mas ao mesmo tempo profunda. Te falei na live que a gente fez 2, 3 semanas atrás, lá no domingo, o nível de profundidade que vocês trazem da doutrina são coisas que todos precisam ouvir. Eu já sei que vocês já têm milhares de seguidores, mas eu não vou cansar enquanto todos os espíritas do Brasil e do mundo conheçam o trabalho de vocês, porque para mim é uma referência o formato que vocês encontraram de entregar mensagens diretas, levando o dia a dia para o espiritismo e o espiritismo para o dia a dia, e eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Sobre essa questão da transição planetária, como as coisas na doutrina espírita, as coisas no encadeamento da vida, não tem coincidência, não tem novidade. Veja, quando eu estava ouvindo a tua prece, você falando que Deus abençoe as instituições, os centros, os dirigentes e etc. Isso me tocou profundamente, porque hoje à noite eu estou lançando um documento que são 10 tendências para o movimento espírita pós-pandemia, é o nome do documento. Nossa, documento, eu concluí esse trabalho, assim, foram madrugadas, tomei o zumbi, foram 2 dias, assim, nesse processo de conclusão. A Catarina me ajudou com a parte de criação final, então a gente concluiu, a gente está soltando esse documento hoje, e ele fala exatamente sobre o nosso papel nesse momento de transição, porque a gente tem que falar 2 tipos de papéis, o papel individual e o papel coletivo. Sobre o papel individual, está todo mundo falando, Fábio. E assim, uma das coisas que é muito conversa aqui no nosso... A gente faz Evangelho no Lar, mas a gente conversa todos os dias sobre a doutrina, sobre as coisas à luz do espiritismo. Nós espíritas deveríamos ter esse hábito de o tempo todo estar trazendo o espiritismo para o nosso dia a dia. Isso não é santificação, isso não é ser melhor do que o mundo, mas isso é usar as ferramentas que foram disponíveis, que estão disponíveis para a gente. O espiritismo foi feito para isso, para a gente usar no dia a dia. Se a gente está usando só lá no centro, ou está usando só na hora da reunião, tem alguma coisa errada, a gente não entendeu nada. Tem que voltar
e começar tudo de novo. E aí, sobre essa expectativa individual, é curioso porque todo mundo acha que quando oficialmente for declarado o fim do isolamento social da pandemia, quando nós pudermos sair fazendo igual a Jasmine, aí, como você fez agora, né? Livre, cantando as músicas da Disney, feliz lá na multidão, fazendo o que a gente quer, porque teve vacina, teve cura, qualquer coisa que aconteça, que seja uma boa notícia, a gente imagina que vai sair todo mundo vestido igual o Públio Lentulio já não há 2000 anos. Todo mundo com a sua manta, todo mundo espiritualizado, como se a gente pudesse ficar 3, 4 meses em casa e fazer uma reforma íntima instantânea, como se isso fosse possível. A gente sabe que a natureza não dá saltos, todo mundo leu lá nas Leis Morais, Livro dos Espíritos, parte 3, que a natureza não dá salto. Então as coisas acontecem com encadeamento. Então não vai acontecer isso, gente. Sinto muito dizer, se vocês ouviram já os gurus das redes sociais, ou até mesmo espíritas muito respeitáveis, dizer que todo mundo ia sair bonzinho depois desse período que a gente fica aqui, assaltando a geladeira. Agora mesmo eu estava falando com a Catarina, bota a mesa, tira a mesa, bota a mesa, tira a mesa. Deixa logo essa mesa aí. Tu também tá nessa, amor? Tu também tá nessa já, assaltando geladeira muito? Fábio, eu guardei uma pergunta para te fazer, a gente pode até atropelar agora. Qual foi a coisa que você passou a fazer por conta do isolamento social? E aí eu vou te contar onde você vai ficar horrorizado, já de cara. Que eu passei a fazer de novo, que eu já não fazia? Uma coisa que você não fazia, que você começou a fazer. Deixa eu ver. Não passar pela porta da sala, eu acho. Eu passava, eu botava assim uma manteiga, uma vaselina, conseguia passar. Agora nem assim, meu filho, tá difícil de casa. Eu tô em quarentena, mais porque eu não passo na porta mesmo. Mas fala aí. Cara, eu comecei ia dormir, me recolhia, aí quando começava a dormir, a barriga dizia, geladeira. E cara, eu tenho frequentado a geladeira próximo da meia-noite. Tem dia que eu não vou, ontem eu não fui, tem dia, eu tô começando e aí eu não acredito, né? Eu tô lá deitado, equilibrado, coloco um audiobook, aí a barriga, não esqueça de mim não, geladeira, cara. Pior obsessora que a gente tem essa barriga, miserável. Rapaz, a gente reclama de obsessor, mas a obsessor a gente dá um jeito, agora vai doutrinar a barriga, eu duvido. Pois é. Né? Ainda não tem difícil. sessão de desbarrigação, não tem desobsessão. Não mas tem. De desbarrigação não inventar. Não tem, nunca. Aí a gente sempre tem a ideia de que vai sair todo mundo muito bom disso tudo. A verdade é que as coisas não vão mudar muito nesse sentido, na perspectiva individual. Obviamente, quem já estava no processo de compreender um pouco mais a espiritualidade ou fazendo alguma reflexão, quem já estava perto do despertar e precisava de um clique, de alguma coisa, essas pessoas vão aproveitar de alguma forma, se elas tiverem vontade. Como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, que é quem domina a nossa mente, a vontade. Mas existem algumas coisas que estão mudando. A maneira como nós nos conectamos um com o outro, a maneira como nós nos conectamos com instituições e marcas. A gente está vendo tudo o que está acontecendo aí agora, recentemente. Então, esse formato de conexão, de como a gente lida um com o outro, a valorização do humano vai ser muito grande. Mas a tecnologia não pode ser abandonada mais. Então, nesse momento de transição planetária, como grupo, como espíritas, como movimento espírita, o que nós precisamos agora é levar o padrão da nossa vontade, citando Emmanuel novamente, para fazer a movimentação que o movimento espírita precisa fazer. Porque nós somos uma doutrina que foi criada no século XIX, que é praticada em instituições que foram criadas no século XX e vividas por pessoas do século XXI. A gente precisa situar o movimento espírita no século XXI, no agora. Então, como coletivo, nós precisamos avançar com algumas coisas. Formato de divulgação da doutrina, rever as práticas dentro das casas, como é que a gente pode acolher melhor, como é que a gente pode... Você vai ver o documento, depois eu vou te mandar, ainda hoje, amanhã de manhã eu te mando, mas a gente fala sobre tudo isso, principalmente
Pra mim como a também. gente tem que reformatar. Eu mando, Babi, para vocês. Manda para todo mundo. Até pro Fábio também. Não, é sério, é sério. Desculpa te interromper, mudar. já que você falou. Não, o que acontece? Eu quero ver... Aí depois a gente conversa. Eu quero ver se a gente consegue... Que eu consigo contribuir de alguma forma. Por exemplo, se ele for inscrito, a gente tem os formatos acessíveis para distribuir para as casas que têm os seus instrutores, seus trabalhadores surdos e com deficiência, a gente modifica. Eu posso te ajudar. Estou oferecendo a minha contribuição neste momento, por favor. Se me der essa honra, eu agradeço. Estamos juntos. Documentinho de 10 páginas, são 10 itens que eu fiz uma coisa enxuta. Vou mandar para vocês para a gente deixar melhor ainda. Maravilha. E aí, como movimento, a gente vai precisar fazer algumas coisas e algumas modificações que nós não estaríamos dispostos a fazer em tempos normais. Em tempos normais, a gente imagina que vai sair daqui, abrir os centros e começar a operar como era antes. Esse é o grande erro. Porque nós não estamos vivendo tempos normais. Esses são tempos normais. Então, o que a gente precisa é saber como é que a gente vai formatar. Eu estou colocando esse documento de 10 tendências aí para a rua. Já tem um texto meu, que é o Espiritismo na Era Digital, que fala um pouco sobre isso. Então, acho que o movimento é isso. Como ser humano... Como ser humano, eu confesso a você que eu não tenho esse otimismo de que todos os seres humanos vão sair para uma manifestação de ternura e de empatia, porque a amostra nas redes sociais tem sido terríveis. Porque a gente tem outro problema a vencer pior do que a pandemia nesse momento, que é a forma como a gente lida com a tecnologia. Porque isso vai continuar, e se a gente não se educar, se a gente não conseguir entender fake news, manipulação de gatilhos emocionais por meio de notícias que são milimetricamente desenvolvidas para causar angústia, ódio, ira, discórdia, separação de grupos. Tem uma série de coisas que a gente precisa vencer. Então, é o meu otimismo para o mundo pós-pandemia que a gente consiga lidar melhor com a tecnologia, individualmente falando, mas a gente vai precisar do governo para isso, tem uma série de coisas. Então, a resposta é longa, mas não tem como ser menor. Não, mas é exatamente o cerne da questão. A gente está entendendo esse momento, e isso é bastante plausível, como um momento de recolhimento, né? Aqueles de nós que têm podido ficar em casa e tal. E isso acaba nos forçando, de uma certa maneira, a reavaliar uma série de prioridades, reavaliar nossa relação com a família, que tem muita gente em pânico, que está tendo uma overdose de família, foi até um vídeo que a gente fez eu vi. há pouco tempo, que é bom, porque a gente vai reconstruindo, compreendendo melhor essas relações que são muito importantes nessa construção também. Não, eu também acho que não vai sair todo mundo cantando o Imagine do John Lennon pela rua e acabou o problema. Acho que, infelizmente, não é assim que a banda ainda toca, não, né, gente? Ainda não. Mas é um movimento. A gente sente, eu acho, todos nós, de maneiras diferentes, as pessoas das mais variadas religiões, sentem um movimento de transformação, né? Como se fosse uma brisa ainda, né? Ainda não é aquele vento, né? Mas uma brisa que já parece nos indicar uma transformação ou nos convidar a essa transformação. Resta a gente atender esse convite, né? Muitos de nós ainda muito cegos com o próprio egoísmo e essa turbulência toda da polarização política e todas as discussões que a gente tem visto sobre fake news, e todos esses movimentos loucos aí, e pensamentos bastante retrógrados ressurgindo das catacumbas aí. Enfim, tudo parece mesmo aquele momento, acho que eu conversei isso, foi até quando o Santo esteve aqui. Quando você está fazendo uma faxina em casa, que parece que tem que tirar os móveis do lugar, e a poeira sobe, e você acaba vendo os cantinhos que estavam sujos, que você nem imaginava, mas ainda tem poeira ali. Então parece que vai ressurgindo, né? Vai aparecendo a poeirada toda, que ainda estava meio escondida. E esse movimento vai fazendo com que essa coisa, naturalmente, pela própria inércia do tempo, possa ir se limpando. Mas aí o que acontece? A gente, enquanto espíritas, né, a gente tem uma informação bastante consoladora, a gente fala consolador prometido e tal, e essa associação do espiritismo com a ciência e o pensamento de Kardec, embora tenha sido
há sei lá quantos anos atrás, 160, 180, 150 anos atrás, era um pensamento bastante progressista para a época dele e tal. Então tem tudo para casar com a era digital, com esse momento mesmo que você tanto fala, né, nas suas palestras, nos seus livros e nos seus textos, né, esse casamento que super tem a ver do digital e da modernidade com o espiritismo. Aí talvez seja o caso, né, da gente, eu não sei, um pensamento meu, que eu acho assim, que a maior parte das pessoas que eu convivo, que não conhecem o espiritismo, só conhecem assim, espiritismo é aquilo de falar com a avó que morreu, receber carta, do Chico Xavier, tem um negócio de um baiano também, que é um filantropo aí, que aparece falando de uma maneira muito própria. Enfim, é isso que é espiritismo. Então, isso é a noção que as pessoas têm do espiritismo, né? Dessa coisa de tomar passe e receber carta da vovó. Eu acho que, pelo menos, isso pode ser uma prioridade para a gente agora, né? Mostrar outras coisas, né? Mostrar o que mais o espiritismo tem além disso tudo. Né? Eu creio, Fábio, que nós temos um papel muito importante nesse momento de transição. E a maioria das minhas palestras, na verdade, quase 100% das minhas palestras, eu encerro dando essa mensagem que você está falando, que é a mensagem do nosso papel na mudança do planeta, na transformação planetária. E tem uma parte que Kardec fala na Gênese, que é bem interessante, que ele fala que a consolidação da nova era, a transformação, ele fala a renovação, ele usa uma palavra bem diferente, daqui a pouco eu vou lembrar, mas é a renovação, a transição planetária, não importa como a gente chama, mas a renovação, ela não vai acontecer liderada apenas por espíritos superiores. Porque a gente fica esperando que não, reencarnou, não está chegando, hein? Olha, a gente se pesquisar as soluções e os problemas das nossas vidas. É uma mania do homem, do ser humano. Mas, nesse texto, nesse trechinho, Kardec fala que não só serão espíritos superiores, mas são indivíduos de boa vontade, aqueles que venceram algumas etapas da vida, têm boa vontade e que vão contribuir para essa renovação, para essa transformação. E isso é curioso porque quando nós falamos que somos trabalhadores da última hora, que estamos aqui num momento importante, como você falou, tá? Como é que a gente pode mostrar que o espiritismo não é só isso? Não é só escrever não é tô com um problema, tô chorando. Vai lá no centro tomar um passe. Não, eu quero receber uma carta de um ente querido meu que desencarnou. Tudo isso teve um papel, e tem um papel muito importante como consolador, inclusive para chamar a atenção de que o espiritismo é um negócio muito sério. Precisa ser levado muito a sério. Só que isso me lembra um texto do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o primeiro capítulo, para ser mais específico, quando ele fala da Era de Augustus. Ele fala que a Era de Augustus, que é tida na época da Pax Romana, a época que ficou conhecida na história como o melhor período do Império Romano, a Era de Augustus foi caracterizada pela vários poetas, filósofos surgiram naquela época, não existiam conflitos internos, eles continuavam expandindo como império, mas a guerra civil, ela ficou anos e anos sem acontecer, invasão de bárbaros, essas coisas, e é uma época que é muito festejada pelos historiadores. Mas o que os historiadores, via de regra, esquecem é que aquela mesma época era a época do Cristo. Era a época da preparação da chegada de Jesus na Terra. E tem uma outra particularidade que a gente precisa entender, que Jesus ainda não está ali naquele ponto histórico, é que para que Jesus chegasse ao planeta, quando a esfera do Cristo se aproximava do planeta Terra, da crosta, outras coisas precisavam acontecer. Que outras coisas eram essas? Elementos anônimos, pessoas que estavam espalhadas pelos palácios romanos, criados, políticos também, talvez alguns não tão relevantes, ou conselheiros, aquelas pessoas que estavam na estrada, que fizeram com que Bartimeu
conseguisse chegar até o Cristo para poder ele fazer o milagre lá, de fazer com que o Bartimeu voltasse a ver, e quando ele gritou pelo mestre no caminho, né, quando Jesus estava a caminho e ele chamou, ele disse, mestre, mestre, era quase impossível um deficiente visual que estava ali no chão, porque deficiente visual não era, eles eram tidos como miseráveis, pessoas à margem da sociedade, ter acesso ao auto-intitulado Messias, que as pessoas já reconheciam. Naquela época, muita gente já caminhava com Jesus. Então, para que ele chegasse lá, alguém levou Bartimeu até o Cristo. Isso quer dizer, em resumo, é que nesse momento agora, para essa transição planetária, não só tem o Divaldo, o Chico que estava aí, ou as pessoas maravilhosas que nós conhecemos. Todos nós temos um papel. É o papel dos sustentadores, para que as coisas consigam acontecer. Para que a Boa Nova consiga ir mais longe, a mensagem da doutrina espírita, ela conta com cada gotinha, com cada pequena contribuição nossa. Nós somos esses, não vou dizer anônimos, né, porque hoje em dia na internet não existe mais anônimo, mas nós somos as pessoas que somos os colaboradores da tarefa do Cristo nesse momento de transição planetária. E isso é muito importante a gente lembrar. É a responsabilidade. Né? O papel do coletivo, né? O Fabinho está me indicando que tem já algumas... na tela aqui, Giovanni José Leão. Por que, aparentemente, pergunta Giovanni, os espíritas não se ocupam no debate das temáticas que surgem na sociedade? Tipo, armamento da população, racismo, homofobia. Não estou falando de política, e sim da vida social. Giovanni, o espiritismo como movimento, eu acho que não, mas assim, muita gente do espiritismo se posiciona, fala e tal. Eu acho que não tem uma voz única, até porque não deveria ter mesmo. O espiritismo é uma doutrina de livre pensadores, e a gente tem todo tipo de pensamento, né? Assim, a gente procura embasar na doutrina espírita, mas essa interpretação varia muito. Agora eu entendo o que você quer dizer. Às vezes soa um pouco omisso mesmo o movimento espírita em algumas questões da sociedade, sim. É porque a gente preconiza muita coisa da serenidade, do equilíbrio, e aí para muita gente no movimento espírita entrar em temas muito polêmicos não é muito produtivo na casa espírita, por exemplo, e tal, para não criar cisões e tudo. E é compreensível em algumas situações. Mas, de fato, cada vez mais a gente vem sendo chamado a se posicionar individualmente e talvez até como movimento em algum momento. Mas, assim, pegando ainda um gancho do Jaime, antes de repassar para você, Jaime, você falava, isso, a gente vem o espiritismo nasceu do coletivo, né? Uma das coisas que mais comprovam, né, a veracidade do espiritismo é a maneira que ele aconteceu. Vários espíritos em vários lugares trazendo aquelas mensagens para Kardec. Não tinha o espírito, embora tivesse o espírito de verdade, com um papel muito relevante, mas não teve o espírito, não foi São Luís que chegou e falou tudo, não foi Agostinho, ou não foi o próprio Kardec com a sua pena que fez aquilo. Foi uma coletividade de espíritos colaboradores e muita gente aqui encarnada também, provavelmente, possibilitando aquilo acontecer, naquele fenômeno todo das mesas girantes, tudo aquilo que chamou a atenção de Kardec. Aí a gente passou, né, e já é uma coisa bastante cultural nossa brasileira, a gente passou a procurar aquelas figuras, né? A gente precisa os ícones, exatamente. Aí tivemos Chico, temos Divaldo, e a gente precisa de um líder, né? E aí, na verdade, aí ficou aquela coisa, o Chico morreu, mas quem vai ser o novo Chico? Quem vai ser o novo Chico? Vai ter novo Chico, não. É a gente que é novo Chico. Chico era Kardec. Chico era Kardec. Como se tivesse um espírito só, Como se tivesse um espírito só que fosse possível. Coitado, cara. Ele tem que fazer tudo. Você era quem, Fábio? Então, deixa eu pensar aqui quem que era você. Eu tive minha fase meio. Depois voltei. Mas um pouco antes fui Cleópatra. Todo mundo foi Cleópatra, né? Todo mundo. Eu era olha, mas no momento espiritual, Babi foi quem? Se for contar do veneno que a galera libera, todo mundo foi Cleópatra também. Babi, eu vou olhar daqui, eu vou ver quem você foi. Ai, será que foi Babi? Curioso mesmo, Fábio. Conclui aí, Fábio. Eu não quero te interromper. Não, eu acabei. A Babi foi a mesa, uma das mesas girantes. Tá. Foi a mesa. Era o pé da mesa. Deve ter sido o pé da mesa. Eu fui o pé...
Gente, eu gostei muito. O Giovanni, né, que fez a pergunta. Giovanni, foi muito legal você fazer essa pergunta. E eu vou pegar um gancho com o Fábio. Quando o Kardec começa o Evangelho segundo o Espírito, ele fala logo da universalidade do ensino dos espíritos. Ele já acaba com isso de vez. Ele fala muito sobre isso o tempo todo na obra, mas ali ele já fala, deixa muito claro que é o que a revelação, a doutrina espírita não é uma doutrina tão ícone, que tem uma posição, que tem alguém que fala por ela, e esse pensamento não é um pensamento que é restrito a uma pessoa só. Eu tenho refletido bastante sobre isso, e hoje eu tenho uma posição mais soft em relação a isso, mais light, sobre essa questão do ícone. Exemplo, tem gente que tem casa espírita que não permite que aplaudam o palestrante. Porque é um absurdo, não é para aplaudir, isso não é um show nem nada. Eu paro, penso, e digo, poxa, qual o problema? E eu acho que essa pessoa, se ela se esforçou muito em fazer a palestra dela, ela ser reconhecida, tudo bem. Se ela vai sentir uma vaidade, que vai achar que é a pessoa mais... Aí é um problema dela, mas eu não vejo problemas com isso. Eu fico pensando, eu não chego a grandes problemas. Quando eu admiro muito o trabalho para alguém, o trabalho que é referência, também não... As pessoas endeusam. Já aconteceu, vocês sabem, todo mundo sabe disso, é um negócio que a gente tenta dissociar, mas eu e o Sandro, a gente tem uma amizade muito grande e tal. Ele, inclusive, é a pessoa que me treina, que me prepara, que é o meu mentoring, né? Faz o mentoring, né? Usaria o mentor encarnado. Faz o mentoring. E ele já aconteceu de estar em várias situações com o Sandro, as pessoas do lado, muita gente querendo bater foto, falar com ele, etc. E aí, às vezes, tem uma pessoa que fica de lado, cara. E aí, para ela não ficar no vácuo, eu começo a conversar com ela, e às vezes ela não está nem escutando o que você está falando, que ela está esperando, ela está fissurada ali na imagem do ídolo. Isso é um problema, não para o ídolo, é um problema para você, quando você fica fissurado nessa imagem. Mas eu fico muito tranquilo hoje para dizer que eu admiro o trabalho de várias pessoas. Por exemplo, não tem como dizer que o André Trigueiro não vem fazendo um trabalho incrível. Aí, Giovanni, vai para a live do André Trigueiro às 9 horas que você vai ver a paulada. Ele falando sobre boa parte do que você está falando e um pouquinho mais. Outra coisa, quer ver? Eu vou te dar umas dicas de onde você pode ir ver o Espiritismo falando sobre isso. Porque lembra-se que o Espiritismo somos todos nós. São pessoas que estudam seriamente, que falam sobre uma série de coisas. E que graças à internet, hoje a gente não tem uma voz uníssona. A gente tem hoje perfis individuais, como o perfil do Espiritismo 24 Horas, do Uriel Santos, chamado de Pato de Minas. A internet lá não funciona direito. Uriel, tá aí. O Uriel não consegue fazer live no YouTube, que não dá, porque ele está na zona rural e tal. Eu digo para ele que ele mora numa fazenda, aquele jovem espírita, um jovem lá no Ceará, e por aí vai. Eu vou falar uma série de pessoas. Mas agora, graças a Deus, hoje a gente tem várias vozes que falam pela doutrina e que, às vezes, tem mais relevância digital, tem mais alcance do que entidades grandes e tradicionais da doutrina espírita, do movimento espírita. Mas, Spirit Talks, esteve aqui tem 2 semanas. Vai lá conversar sobre temas atuais lá no Instagram, no canal da Ana Talavera, o Spirit Talks. Esteve aqui no Amigos da Luz. Vai lá no Feminismo à Luz do Espiritismo, da Yasmin, também uma jovem, acho que ela é do Rio. Não é do Rio, não. Ela é a Yasmin, Paulo, eu acho que é de São Paulo. É de São Paulo, Yasmin? Vai estar aqui amanhã, inclusive. Yasmin vai estar com a gente amanhã. Então dá um beijo nela aí, ó. Yasmin ficou um tempo fora, que estava estudando. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela fala só sobre feminismo no perfil dela, de uma forma linda, de uma forma bacana. E por aí vai, gente. O próprio aquele jovem espírita fala bastante da homofobia. Então tem conteúdo sim, gente. Tem bastante conteúdo. E as vozes não estão caladas, as vozes estão soprando muito. Basta a gente procurar. E uma coisa muito saudável, há discordâncias. Isso é ótimo. É ótimo, porque uma coisa bastante chata que tinha no espiritismo até há pouco tempo era todo mundo ter que ter o mesmo discurso e tal. E se você, por exemplo, não concordasse com a posição de alguém, até às vezes relevante, e você já está obsidiado e tal.
o que não tem nada a ver. A gente já conversou aqui, por exemplo, de uma fala da Joana Diógenes, que eu sempre esqueço de Você falou isso. Quem faz o bem não tem tempo de chorar, não é isso? Quem enxuga lágrimas não tem tempo de chorar. Exatamente. E eu trouxe esse tema aqui para a gente conversar, porque, por exemplo, eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que é preciso ter tempo de chorar, a gente precisa também de um tempo de fazer um pit stop e tal. É claro que eu não me sinto assim à altura para discordar da Joana de Ângeles, nada disso, muito menos do Divaldo. Mas assim, eu me permito o direito de questionar. Sem dúvida. Isso é muito saudável. Isso não é desrespeito. Eu não vou desrespeitar o Divaldo nunca, porque o Divaldo é um exemplo para mim, sempre foi. Eu discordo até de algumas posições, por exemplo, políticas dele, que ele já expôs em alguns momentos. Sim. Mas é um cara que eu admiro pra caramba. Tal. E essa discordância saudável, que gere um debate saudável, sem aquela polarização louca, faz muito bem ao movimento. É bom que tenham vozes dissonantes. É verdade, Fábio. E tem outra coisa também, Fábio. Todos são seres humanos que têm posições pessoais. E aí a gente fala, não falando especificamente do Divaldo, mas imagina, sei lá, não dá para usar uma outra pessoa que não seja esse exemplo do Divaldo que você está falando. Mas vai que o Divaldo ficou muito animado com algumas coisas que ele viu na mídia, foi impactado digitalmente e etc. E aí acabou convencido daquilo e soltou essa posição. Eu lembro, dia eu estava nos bastidores do Semestre em Pernambuco do Congresso, quando eu entrei, o Divaldo estava assim com o celular e estava assim. Aí eu olhei e falei, tio, você tá no Facebook? Eu também, meu filho. Eu também olho. Sabe aquele jeitinho daí? Se você fosse rápido, você ia ver que era o Tinder. É porque ele conseguiu fechar logo. Fofoca aí que a gente já teve esse assunto. A gente já teve esse assunto aqui da fofoca espírita. A cobrinha da Cleópatra. Olha a cobra. Não era, não. Aí, mas espera. Diz que tem aí um Spiritinder. Não sei. Spiritinder? Né? A Carol Oliveira do Meninas Espíritas, ela lançou o Spiritinder lá. Mentira, lançou, já ela tem botou o lá. Luz. Já tem o Face Luz, que é o Facebook. Vai ter o Spiritinder. Tá, já estamos reproduzindo tudo. Já tá... Gente, aí sobre a questão de posicionamento, a gente tem que separar esse posicionamento. O que eu acredito, e a gente tem que tomar muito cuidado, é com ondas de separação no movimento espírita. Exemplos. Espíritas amarelos. Espíritas de cima. Espíritas de baixo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Menino, uma vez eu estava conversando com outra pessoa, um evangélico. Ele estava me explicando que tem 3 categorias de espiritismo. Que tem o baixo espiritismo, o médio espiritismo e o alto espiritismo. Que o baixo é os de matriz afro-brasileira. Nossa. Que o médio é o kardecismo. E que o alto é da LBV. Tá bom. Aí você entendeu tudo. Né? Tudo. Mas era um amigo evangélico que acreditava nessas coisas. Eu falei para ele assim, o Papai Noel vai em qual deles, amigo? Santa Claus. Assim, é natural. Eu, por exemplo, não conheço muito da religião evangélica, embora já tenha tido até um período que fui. Posso falar bobagem se eu for falar sobre isso, é natural. Ele não tem obrigação de saber. Mas já que é uma live pública, é bom de falar, gente, não existe isso. Não existe alto, baixo, de direita. Não tem isso não, gente. Exatamente. Se alguém falar que tem de esquerda, de direita, de baixo, de cima, de alto, o espiritismo é um só. É um só. E exatamente é isso que vocês estavam falando antes. Eu estava pensando nisso já desde aquele começo, porque a imagem que as pessoas têm é que espiritualismo é igual espiritismo. São duas coisas bem diferentes. Você ter uma visão espiritualista das coisas é você transcender aquilo que é o material. E pode ser seguido em vários ambientes que acreditam, que seguem essa lógica. Agora, espiritismo...
Exatamente. E aí ela não aceita, não. Menino, quando eu falo um negócio desse, quase deu confusão. Eu falei, não, calma, não vai perder meu amigo, não. Tá bom, fica aí. Não tem nada a ver, não. Deixa o jeito que tá, né? Eu aceito. Deixa. Vamos evitar a fadiga. Né? Como dizia Jaiminho, nosso filósofo. E aí eu falei... pra ele, não, beleza. Só que isso aí tá confuso. Não é... Essa imagem que você tem, ela é... Eu acredito também, como, por exemplo, eu tomei para mim como uma falha minha, porque nós somos amigos de anos, e ele continuou com esse pensamento. Não é falha Como sua, que eu tive que esperar ele chegar para me explicar uma coisa dessa? Eu falar, amigo, a gente conversa tanto, e Senta eu aqui. nunca te fiz ver as coisas direito. Pois senta aqui, amigo. Senta aqui, amigão. Gente, essa conversa é legal, eu fico feliz também, porque eu estou escrevendo spoiler. Opa! Atenção, Furo, spoiler, furo. tá furo. Estou escrevendo um livro sobre espiritismo básico. Aí você fala assim, peraí, Jaime, como assim? E o que é o espiritismo? E aquele lá, as definições que estão lá nos cadernos do estudo sistematizado? Peraí, e aqueles livros que a gente encontra aí nas livrarias que falam o que é o espiritismo? E já tem tanta coisa falando sobre isso, não na opinião dos meus editores. E eu concordo. Eu vou explicar para vocês por quê. Baixa depois, pega aí a internet, tá? Dá um Google depois e procura. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. O que é o espiritismo? Vai aparecer o artigo da Super Interessante falando por que o espiritismo pegou no Brasil. Pode olhar aí, você vai ver, o meu algoritmo não está viciado, não. Vocês vão achar Eu tenho essa revista. Você tem a revista, né? Vocês vão achar muita coisa. Mas, efetivamente, para compreender o que é o espiritismo de uma forma simples, para quem não é espírita, você não vai achar, Fábio. Bem feito não vai achar. Vai achar isso. É o baixo, o alto e etc. Outra coisa, ou alguma coisa, vai achar os chatonildos. De novo a cobrinha. Vai achar os chatonildos. Veneno de novo. Por quê? Começa a pessoa, você pega o amigo aí, o amigo da Babi, o rapaz lá que não tá no B, o baixo, alto, esse rapaz aí que falou essas coisas. Você vai tentar explicar para ele o que é espiritismo, você vai pegar o que é o espiritismo, que foi o segundo livro espírita que eu li, eu tinha 14 anos e amei, vale ressaltar. Adoro os 3 debates, é incrível, consolidou meu pensamento, me deu certezas. Mas não me explicou o que era o espiritismo. Porque ele não explica o que é o espiritismo, não explica o que é o espiritismo. Aí um amigo meu executivo foi ao centro espírita, curioso com o espiritismo, ouviu falar que era uma doutrina interessante, que 27% dos espíritas eram pessoas instruídas, e ele foi lá para conhecer. Aí chegou lá, recebeu os 5 livros da codificação, falou, vá para casa, estuda isso aqui que você vai entender o espiritismo. Então, hoje quando você pega qualquer livro, qualquer conteúdo que vai falar sobre o espiritismo, para entregar esse seu amigo que está curioso, começa pela história. Veja bem, Swedenborg, 1700 e alguma coisa, ou as irmãs Fox, em 1845, os fenômenos. Bicho, ninguém aguenta. Ninguém vai ler aquilo, não dá. Não dá para começar por ali. A pessoa que não quer saber, ela não está nem aí para isso. Né? Veneninho. Quem lê a introdução? Quem? Me fala. Ele leu. Não. Eu fui ler. Na vida. Não. Leio. Da primeira vez que você leu. Da primeira vez que você pegou o livro livro. dos espíritos? Não, claro Todas. que não. Todas. Claro que não. Eu também não. Eu fui ler bem começar a ler a depois. introdução quando eu fui tentar aprofundar algumas coisas. Não. Eu também já fui lá. Questão número 1, que é Deus. Número 1, na lata, logo, pau, né? Claro. Então, não dá para fazer... Hoje em dia, para a gente explicar a doutrina espírita para quem não é espírita, se a gente usar o mesmo formato, ou formato chatonildo, ou formato muito sofisticado, ou formato confuso, a gente não vai conseguir fazer o que o Clóvis Melo falou na live de domingo com o Rossandro. A gente não tem que falar mais só para os espíritas. A gente tem que falar para quem não é espírita. E por isso que eu estou escrevendo esse livretinho que é para explicar espiritismo para não espíritas, de uma forma direta, pragmática, de uma forma fluida, para as pessoas entenderem o que importa, que é mais ou menos o que realmente importa. Não é?
As bases. Posso dizer que eu vou te chamar para sempre? Qual é o nome do que você está fazendo na acessibilidade? Posso? Pode. Bom, primeiro, chamar para sempre. Vou amar o Jaime para sempre. Por quê? Não pode? Pronto. Pode, mas eu entendi o que você falou. O que você está fazendo na acessibilidade se chama linguagem clara ou linguagem simples. Ela é uma ferramenta de acessibilidade para que as pessoas consigam compreender corretamente e da maneira mais simples e direta possível qualquer assunto. Então, a maneira como você fala, ela é acessibilidade para pessoas com deficiência que precisam de uma maneira de falar que seja direta. Também, essa acessibilidade dentro do desenho universal para todas as pessoas que não são espíritas, que não têm aquela instrução e nem a paciência de estar lá com o dicionário, para estar olhando, que vão ter aquela compreensão de texto que vai facilitar. Então, eu vou te chamar para sempre. Isso. Gente, eu vou até aproveitar para abrir o concurso aí, para encher a caixa de e-mail lá da Intelitera, da editora, para quem quiser dar o título para o livro, porque o título do livro não teve jeito. O mentor não falou, Fábio. Eu vou ter que chamar todo mundo, porque o mentor não falou para mim, não está saindo esse título. Então manda e-mail lá para a Intelitera, não manda para mim não, nem direct não. Eu não consigo responder os directs. Mas manda e-mail para a Intelitera, o título do livro aí tem que ser tal. Espiritismo for Dummies. For Dummies, eu pensei nesse, mas aí eu acho que eu pensei nesse. Não manda para mim não, For Dummies, para leigos, manda lá para o Luiz Saigusa. Acabaram de fotar aqui. Não, pelo amor de Deus. For Dummies. Legal. Vou aproveitar, o Fabinho me passou, tem várias questões aqui do pessoal que eu vou ler agora para a gente poder falar um pouquinho. Mas já que a gente está falando de livro, Jaime, vamos falar um pouquinho sobre os seus livros antes disso, né? Bora. Vamos lá, o que você tem de bom para a gente de livro aí? Porque a gente tem aqui os lugares que a pessoa pode encontrar os seus livros, né? Esse aqui, né, Fabinho? hiperlivros.com.br, né? Tá. amazon.com.br. E tem algum lançamento, alguma coisa que você queira mostrar pra gente? Aquele sobre empatia, tá aí à mão? Então, Fábio, tá por aqui. Eu escrevi 2 livros sobre empatia, né? O outro tá ali, tem um aqui. Eu escrevi esse livro aqui. Momento piadoca. Escreveu empatia e emputio. Eu escrevi esse livro que é Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, que é um livro que tem uma abordagem focada na educação e na importância das pessoas reforçarem as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia, que é até o tema do meu podcast, né? Meu podcast que é o Humancast, que é o podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Sinal, saiu até o episódio hoje sobre home office, falando sobre o futuro do home office. Está no Spotify, em todo lugar. E esse Empatia, que é o livro, o azul, que eu chamo hoje, porque o outro é o amarelo, que é o Empatia Todo Dia, é um livro que ele é focado em discutir educação quando eu falo em educação só de crianças, 35% do livro é falando sobre relação com os filhos, para ensinar empatia aos filhos, mas a gente fala bastante sobre a nossa... Esse é a empatia todo dia, né? Não, esse é o porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Esse fala sobre liderança, esse fala sobre sociedade, discute bastante sobre inteligência artificial, sobre como a gente tem que se comportar devido a essa enxurrada de tecnologia na nossa vida, como é que a gente vai sobreviver. Porque, segundo o que eu defendo no livro, é que logo mais, quando mais da metade das nossas atividades serão feitas por robôs, pela inteligência artificial, a habilidade mais valorizada no mercado de trabalho, na sociedade, será a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque as pessoas vão estar tão ligadas ao robô, ao robotizado, à tecnologia, que elas vão começar a perder um pouco essa capacidade de se conectar olhando no olho do outro. Então, as pessoas que tiverem a capacidade de ler sobre ser humano, entender de ser humano, elas vão dominar o mundo. Inclusive porque essa é a nossa única saída. Porque se o mundo não for governado, não for dirigido por pessoas que entendem e se preocupem com seres humanos, a gente vê o que está acontecendo por aí, por exemplo, agora, né? Só tem um futuro melhor do que o que está acontecendo atualmente. A gente precisa de pessoas que se importem com o ser humano.
E quanto mais a sociedade robotizar, quanto mais a inteligência artificial avançar, mais a gente se valorizará as habilidades do futuro, que são o que eu chamo as habilidades do futuro, que são as competências do século XXI. A principal delas, na minha perspectiva, é a empatia, porque quando a gente se conecta com o outro, a gente, inclusive, está se habilitando para amar o próximo como a si mesmo, como dizia Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda lá amar o próximo como a si mesmo, já de cara já vem, em seguida, o fazer o outro o que deseja que os outros nos façam, que é a regra de ouro dos sábios, para poder nos dar Jesus, na sua infinita sabedoria, bondade, misericórdia, ele nos deixa uma dica, porque sabe que amar o próximo como a si mesmo talvez seja um atributo dos santos, dos espíritos extremamente evoluídos. E para amar, a gente ainda precisa se desenvolver bastante, eu preciso de intimidade, de correlação. Então, ainda não conseguindo amar, a gente já pode dar o primeiro passo. Que assim como eu falei, que Emmanuel diz que o que precede a sabedoria é o conhecimento, e a outra asa que leva o homem a Deus é o amor, o que precede o amor é a empatia. É a gente começar a se colocar no lugar do outro para, então, por fim, amar. Caraca, esse acho que até vou ler. Vou ler mesmo. Que a gente divulga aqui, eu não leio quase nenhum, mas esse acho que eu vou ler mesmo. Não lê não, né? Então tá. Lê, Fábio, lê que você vai gostar. Ler. Eu gosto, brincadeiras à parte, eu gosto muito desse livro. O Empatia Todo Dia, que é esse amarelinho, cadê ele, gente? Ah, tá lá em cima. Agora pega aí. Pega aí que eu vou pegar. Não, agora pega aí, porque é pra gente provar que a prateleira. Pra ver se é de verdade. É de verdade. Vocês viram que eu não tô de pijama, né? A Babi bem lembrou. É bom pra gente ver se sai atrás é mesmo uma estante ou é um banner de... É igual o do Rossandro, né? Pega aí o livro, né? Esse é o Empatia Todo Dia. Esse livro aqui é um livro que eu trago algumas frases, algumas coisas são mini contos, que eu comecei a escrever fazendo mini contos, né? Na época que eu morava aí no Rio, como eu te falei, morei 16 anos aí no Rio, e mini contos é uma coisa que sempre me interessou muito. E aí é um livro que é um livro destacável, é um livro de frases, que tem frases e tem comentários meus de lado. O interessante desse livro é que quando eu concebi, eu falei para o editor, Luiz, esse livro tem que ser destacável. Ele falou, mas por quê, Jaime? Porque eu não quero que as pessoas gostem da frase e comprem outro. Se ela gostar da frase, ela arranca e aí ela dá para as pessoas que elas gostaram. Porque não é um livro comercial, é um livro para fazer as pessoas pensarem, desenvolver, onde o pensamento crítico se encontra com a empatia. E aí ele falou, tá bem. Aí eu falei, poxa, eles são malucos mesmo, porque eu não acho que nenhum outro editor toparia fazer um livro que eu já dissesse de largada, olha, não é para vender, é para as pessoas ficarem melhores. E eles toparam na hora, falaram, não, vamos lá, vamos fazer para arrancar. E aí, como as coisas são curiosas, Fábio, e aí o que aconteceu foi que as pessoas ficavam com pena de arrancar, ou tem gente que arranca e faz uns painéis nas paredes, e aí compram dois. Aí o que foi feito para as pessoas destacarem e dar para os outros? As pessoas compram dois, arrancam um e deixam o outro intacto. Vê como é que é um ciclo. Ele se deu bem, né? Porque o livro virou um best-seller também. E aí, eu vou até ler uma frase aqui para você, que eu separei aqui para você, aquela frase. Posso ler, não? Uma frase aqui para você? Pode ser. Eu vou sair da tela para poder abrir mais espaço para você poder mostrar o livro. Tá, um especial para você aqui, hein? Ó, eu vou primeiro ler, depois eu vou mostrar. A avaliação que fazem sobre você não importa muito. Você não é Uber espiritual para colecionar 5 estrelinhas de quem não gosta nem de si mesmo. E aí eu faço um comentário aqui do lado, é um livro todo cheio de design, eu falo, não espere a aprovação dos outros para tudo que você faz. Algumas pessoas não aceitam nem a si mesmas. Não espere que elas apoiem as suas lutas e os seus sonhos. Esse livro aqui, a capa foi feita pelo Felipe Guga, que é um cara assim iluminado. Quem não segue o Felipe Guga, segue lá no Instagram.
Sabe quem é, né? Tenista. Jogava tênis, claro que eu sei. Não Ele é? O Guga. é o Guga, é. Não sei se ele jogava tênis? É que foi campeão mundial. Não foi? Cai nessa não, não, Jaime, por favor, Jaime. Ô, Jaime. Tadinho do bichinho, ele chega aqui na boa vontade, tu fica zoando. Felipe Guga, cara, é um artista carioca, um artista plástico. Tem um trabalho incrível. Todo o trabalho dele é focado em espalhar luz e ele usa a arte dele para expressar o pensamento do evangelho. É lindo o trabalho dele. Tem um quadro dele que está ali, depois eu mostro para vocês, estou pendurado ali na parede. Adoro o cara e era um sonho realizar um trabalho com ele. E ele fez a capa, topou fazer a capa desse livro e eu fiquei super feliz. E eu tenho um outro livro que não está aqui na minha estante de mentira. Não está. Que é um livro infantil que eu escrevi para donos de cachorro, que eu te contei, né? Escrevi um livro que é o seguinte, quando eu morava aí no Rio, eu ia passear com o meu cachorro e eu via que muitas mães, muitas pessoas, senhores e senhoras, passeavam com o cachorro e aí eu perguntava, ô, cachorro lindo, de quem é? Ah, eu sou avó. Eu sou avó desse cachorro. Você é avó do cachorro? E quem é a mãe do cachorro? A minha filha. Mas, pô, eu só vejo você com esse cachorro aqui. Eu nunca vi a mãe. Só vejo a avó com esse menino, com esse... Cadê a mãe do bendito cachorro? Ela tá em casa. E nunca aparecia a mãe, o pai do cachorro, o dono do cachorro, efetivamente, nunca aparecia. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fiz uma correlação disso com o desejo que as crianças têm de ter animais de estimação, e depois que eles conseguem um animal de estimação, não dão banho, não botam comida, não querem cuidar, não querem passear, e acaba nas costas dos pais. Essas mesmas crianças vão crescendo sem criar qualquer responsabilidade com aquilo que amam, efetivamente. E aí replicam esse tipo de comportamento nas suas relações, porque estão sempre acostumadas a se impulsionar por alguma coisa, depois abandoná-las, e não importa se é uma vida, se é um coração, se é um amor, elas não querem saber, porque desde cedo elas foram acostumadas a só desejar, e quando não querem mais aquilo, elas descartam. Então, botar a mão na cabeça. Você já abandonou um cachorrinho, Fábio? Eu já abandonei tanta coisa na minha vida, Jaime. Mas cachorrinho não faço, não. Não, cachorrinho não. Cachorro não. Eu tenho duas aqui em casa, mas assim, esse é exatamente o que você descreveu. Elas têm uma área aqui em cima onde elas fazem os quibezinhos delas. Né? Sim. É uma ração e tal. Só que eu vou deixando acumular, vai virando um Habib's, de tanto quibe que vai juntando lá em cima. Promoção do Habib's, né? Eu espero alguém limpar, eu não levo para passear. Eu não levo. Não pode. Eu sou um negligente. Você não está preparado para virar um adulto que lida bem com as suas próprias emoções, com as suas relações. Por causa dos cachorrinhos. Dá para ler ainda, Fábio. Ai, meu Deus, eu vou ter que comprar 2 livros. Mas o que acontece? Isso que você falou é muito real. É uma atitude bastante infantil que a gente acaba reproduzindo na vida em outros lugares, que é se empolgar muito com uma coisa, se comprometer com uma coisa e depois perder o interesse e deixar para lá. Essa é a história da vida de Fábio De Luca. E alguém cuida. Alguém vai cuidar, segura aí que é tua. E aí, no Dora, o Dora, quando eu escrevi o Dora, 2 curiosidades. A primeira, quando ele estava 70% pronto, ele apagou do meu computador, aquelas coisas que a gente não explica, porque não existe mais isso de perder arquivo. Eu perdi, e aí eu falei, não vou escrever mais. Cheguei para a Catarina e falei, não quero mais saber do Dora. Foi o primeiro livro que eu escrevi efetivamente. Na verdade, o segundo, porque o primeiro que eu escrevi eu só concluí agora, mas é o primeiro que eu concluí. E o Dora, depois eu comecei a reescrever, conta a história do Paulinho. O Paulinho é uma história dentro de uma história. É um pai que conta a história para o filho de um garoto dos anos 90, não sei se bate aí com você, um garoto dos anos 90, não, que... eu sou dos 80. Eu também sou dos um garoto dos anos 90 que ganha um videogame, um garoto super elétrico, ganha um videogame e depois a hiperatividade dele vai embora depois que ele ganha o videogame. E aí ele se afasta dos amigos, ele não quer fazer mais nada, ele só quer jogar. Não sei se você conhece algum garoto assim, que fica de madrugada, escondido, jogando. Escondido, a mãe vai dormir. Então, o Paulinho fica viciado. E aí, para resolver o problema do vício do Paulinho, a avó dele aconselha a mãe a pegar um cachorro. E a mãe não tem dinheiro para comprar cachorro. E eu falo, quem disse que precisa de dinheiro
para pegar cachorro. Você tem que adotar um cachorro. Eles vão vão adotar lá naquelas feirinhas lá que tem bastante aí no Rio, que eu adoro frequentar também. E aí vai lá, pega o cachorro, leva para casa. No caso é a Dora, o cachorro, tá, gente? A cadela. E aí depois eu começo a trabalhar todas as habilidades humanas, ensinar as crianças as habilidades, os soft skills, habilidades do século XXI, por meio da relação dele com o cachorro. Inclusive a gente fala sobre racismo, fala sobre adoção, fala sobre abandono, fala sobre ingratidão. Inclusive é um livro que eu fiz propositalmente para a criança não ler de um fôlego só. Que livro infantil, geralmente você pega e liga, a criança, de novo, pai, de novo, tio. Que acaba em 5 minutos, você tem que contar 10 vezes. Esse não, esse a criança vai dormir e você vai continuar no outro dia, tá, gente? Por que eu fiz dessa forma? Para ensinar a criança paciência. Para ela entender que nem tudo acaba na hora que ela quer, do jeito que ela quer e rápido. Que as coisas levam tempo. Então, Dora é um livro um pouquinho maior, um livro para ler em 2 vezes, leitura acompanhada. E se preparem, porque eu conheço alguns adultos que choraram lendo Dora. Estou querendo fazer o mexão, não é porque eu gosto mesmo desse livro, sabe? É um livro que me tocou muito em escrever por conta dessa relação das pessoas com os animais, que acaba que você projeta depois para sua vida. Né? Nossa. Então eu quero falar aqui. Então eu quero falar aqui, ó, porque tem muita criança assistindo a gente, já peçam aí para os papais, para a mamãe, além dos nossos pequenos aqui, porque eu já estou querendo há muito tempo esse livro. Beijão pro Alan Valadão Soares. Cadê a idade dele aqui? Não tem, mas é uma criança que está assistindo aqui pelo perfil do adulto, falou que é nosso fã, que gosta muito. Tem muita criança que assiste a gente aqui, então a dica, ó, criançada que tá vendo, criançada surda também. Vou te dar multa. Não faça propaganda infantil, senão o Conar vai atrás de mim, pelo amor de Deus. Felipe Neto quase foi preso, pelo amor de Deus. Calma, tô falando criançada que tá vendo. Beijo. A gente também ama muito vocês. Era só pra falar, desculpa. Não tô falando para comprar não, porque aí vocês têm que pedir pai, mãe, tem que falar. Os adultos que estão vendo aí, que estão entendendo o que é que a gente está conversando aqui. Eu quero mandar beijo para a criançada que está assistindo a gente. Principalmente o Alan Valadão Soares, que mandou beijo aí no chat e pediu pra gente mandar um oi pra ele. Manda oi pro Alan, por favor. É só isso, gente. Oi, Alan. Tudo bem, Alan? Olha, não faça isso que a Baby falou, viu? Não faça, por favor. Eu tô falando que a gente mandar beijo. Gente, Jaime, olha a hora, 9h05. Deixa eu te falar uma coisa. No Jô, a gente sempre fala isso aqui. No Jô, quando acabava uma entrevista boa, todo mundo fala assim, ele dizia, não tem melhor sinal de que o pessoal gostou. Aqui na live é a hashtag, ó, já tá rolando. Hashtag volta Jaime. Quando começa a colocar a hashtag, é que a turma curtiu, já viu umas 3, ó. Raísca também postou. Coração o pessoal aí, meu Deus. Tá mais do que convidado, vai ser muito bom receber. Eu não falei que era um sol, gente. Esse homem é um sol que ilumina com este solzão. Essa coisa. Gente. A gente tem muita questão, mas eu realmente não vou poder, Fabinho. Tem alguma específica que você acha que vale a pena? Vê se tem alguma coisa de jovem, que eu quero falar do jovem. Do jovem. Vamos falar sobre jovens. A Gabi é a mulher, mas ela não é jovem, já é velha. Mulher não é, mulher já tem 50 anos, em corpo de 20, cara. Corpo de 21, que a mulher tem 21, tem 50. Peraí. Né? Não é mulher, né? Tem outra pronúncia o nome dela. Aline. Eu já fiz programa com ela. Tem a Aline, que a Aline parece que é jovem. É Milê. A Aline. Ela fala o seguinte: as mocidades da minha região se juntaram e estão fazendo um belo trabalho no Instagram para continuar com o movimento espírita ainda fora da mocidade. Olha que legal. Os grupos de jovens também aproveitando as redes sociais. Aí, a tua parada aí, Jaime. Meu documento daqui a pouco chega, gente. Pra vocês verem como é que vamos aproveitar. Maravilha. Documento, que eu vou mandar, Babi, o documento. Sabe o que é, Fábio? Que eu queria, enquanto você vai procurando aí a pergunta, posso falar ou não? Pode. Tá, é rapidinho, é coisa rápida. É só que eu queria pedir aos jovens, o recado que eu queria dar para os jovens do movimento espírita, e isso veio aqui à minha cabeça agora, a gente precisa falar em linguagem de jovem, gente. O jovem que quer falar como velho, quer trazer a mensagem, uma mensagem, aquela história lá da voz rebuscada, do voz, do
sofisticada, porque acha que vai ganhar o respeito porque as pessoas mais velhas, e mais velhas não estou dizendo velhos, não estou dizendo nós, né, que não somos mais tão novinhos, é importante que o jovem fale como jovem, fale de doutrina espírita como um jovem. Eu fico muito triste, é isso que eu queria falar, quando eu vejo o jovem que vai se apresentar e parece um senhor de 80 anos já. Não que um senhor de 80 anos não seja legal, porque eu adoro ouvir as pessoas mais velhas, mas ele aprendeu a se expressar lá atrás, então ele usa aquelas expressões. Então eu vejo gente muito jovem falando como se estivesse na época de Públio Lentulus e falando, parece que está de uma forma rebuscada. Fala feita a Carol, feita o Júlio, feita a Ana, feita a Gabriela. Fala como jovem para jovem, porque o espiritismo não é sofisticação. O espiritismo é mensagem direto ao coração. Então use qualquer linguagem, você vai ensinar a doutrina espírita. Então, talvez você agrade aos mais velhos, mas toda vez que uma pessoa mais nova se comporta como um idoso para divulgar a doutrina espírita, ela está fazendo um desserviço ao espiritismo. Porque os jovens olham para ela e não se identificam. Falam, bicho, isso aí não, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu talvez tenha sido esse jovem quando eu tinha 15 anos. Eu já fazia aqueles cursos, aquelas coisas, já fazia palestra com 15, 16 anos. Então, não sejam eu no passado, conselho que eu dou. Fale como jovem mesmo. Fala, galera. Fala mesmo. Sabe, acaba com isso. É porque a gente acaba tentando, até para se sentir inserido mesmo no grupo, reproduzindo a fala dos grandes palestrantes que são de um outro tempo, né? Que são, muitos deles até atuantes até hoje, mas já idosos, já com uma linguagem bastante diferente, até uma oratória diferente, né? Sim. E aí a gente perde o frescor, né? Que a juventude pode trazer com a sua maneira de falar, de se expressar, né? E a gente tem já considerado uma linguagem já até um pouquinho antiga, Luiz Sérgio, tem Patrícia, que são linguagens mais jovens, mais simples, mais diretas, né? Uma linguagem, para nós hoje, um pouquinho mais clara. Dá pra gente fazer isso sim, de uma maneira bem gostosa, divertida, bem humorada. Tipo assim, um tipo Amigos da Luz, de um tal de Fábio. Você conhece, tipo já? Fábio? Conhece? Fábio, um menino, um jovem que tem aí, que tá falando de uma maneira direta, clara, simples, bem humorada, sabe? Eu acho que dá. Tá começando agora, a gente aceita, né? Deixa o bichinho, né? Coitadinho. Como é que é o nome da irmã do Marcelo no vídeo mesmo? Marcelo. Como é que é o nome da irmã? Não é Marcela, né? O vídeo lá... É Marcela, ela. Marcelo, e ele não é Marcela. Porque ele é Marcelo. É Marcelo e Marcela. É Marcela, né? Marcelo é o máximo. Tem que ver. Quem não viu esse vídeo ainda tem que ver. Fez um sucesso. Muitos pretendentes. É ela que tá fazendo o sal dinheiro ou não? Ela não tá bem da barriga, não, viu? Vários inbox, Fábio, você ficou um pitelzinho. Crush. Deu match. Antes da gente partir para a nossa prece de encerramento, hoje a live tão gostosa, 9h10 já. 9h10. 9h10, a gente vai gravar ainda hoje para o vídeo de sábado. Bom, a gente convida os amigos que gostam do trabalho do Amigos da Luz também, que acessem o nosso site amigosdaluz.com. Nós temos uma página chamada Apoio lá, onde você que quiser nos apoiar, se tornar um apoiador recorrente, você tem acesso a conteúdo exclusivo lá no nosso site. É só acessar amigosdaluz.com/apoio. A gente faz esse apelo sempre porque o grupo até então tem sido custeado pelo AdSense do YouTube e pelas peças. As peças não estão acontecendo mais, provavelmente esse ano não vão acontecer, e o AdSense do YouTube não é suficiente, dá para fazer um lanche de vez em quando e acabou. É para pagar o povo, que tem os funcionários, estão em casa, nós temos 2 funcionários importantíssimos para que o Amigos da Luz funcione, estão em casa, mas estão recebendo. Então a gente, quem quiser nos apoiar, mas uma outra maneira de nos apoiar é curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Sim, é isso mesmo, do canal. E acessando o Faceluz, faceluz.com, é uma rede social que a gente criou. Ainda não fizemos o Spiritinder, mas já tem o Facebook. Vou entrar nesse Faceluz. Entre lá, faz igual o Facebook, é bem legal. A gente já está com uma galera lá. Ainda não estamos divulgando maciçamente, porque acabamos de sair da fase de testes, e aí vamos agora com um aplicativo, minha gente. Aê! O nosso vai crescer, vai ficar maravilhoso.
É isso. Ô Jaime, você tá afim de fazer a nossa prece? Claro, com certeza, com muita alegria. Olha, o Jaime. Com certeza. Né, Babi? A Babi, eu acho que tá querendo fazer um negócio. Então tá, gente, vamos lá. Que maravilha. Vamos Gente. então para a prece. Peraí, deixa eu achar aqui. Um volume pronto. Maravilha. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, abençoa-nos sempre, dai-nos forças para continuarmos as nossas jornadas. Sabemos, Senhor, que os amigos da luz não são só esses tarefeiros do bem que levam a tua mensagem a tantos lares, que nos trazem os sorrisos cheios de espiritualidade, mas que existe uma falange imensa de amigos da luz no plano espiritual. Os amigos da luz que do lado de lá, o tempo todo tocam a nossa mão, a nossa inspiração, e se juntam a tantos outros amigos da luz que se conectam nesse canal de amor, nesse canal de conhecimento, que são os seguidores, compartilhadores e apoiadores. São todos amigos da luz, Senhor. Amigos teus, amigos nossos, e que continuemos todos nós fortalecendo essa onda de luz, fazendo com que ela ganhe ressonância por meio da nossa afinidade de propósito, de crença e do amor, da vontade de fazer o bem, do sonho de um mundo melhor. Que a tua luz infinita, cheia de misericórdia, continue a lançar os seus raios sobre a nossa pequena luz, cheia de boa vontade, mas que tenha ecoado no coração dos nossos irmãos, para que eles possam sentir os raios da tua sabedoria e do teu amor por meio das nossas mãos, dos nossos sorrisos e das nossas possibilidades. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui hoje. Ô, meu irmão, assim quebra firma. Que coisa linda. Muito, muito lindo. Eu vou cansar de avisar. Com emoção é mais caro. Eu fico desidratado. Não tem como emocionar, Não dá, é gente. impossível. Ô, meu irmão, que O trabalho de coisa vocês linda. é lindo e não tem como não sentir a espiritualidade que... É o nosso trabalho junto. É o nosso trabalho. E você é assim sabe aquela energia que a gente reencontra? Aquela energia que assim a gente sente em casa? É como eu me sinto do seu lado, Jaime. Muito obrigado por ter vindo, Também, por meu ter irmão. compartilhado com a gente dessa tua pessoa tão maravilhosa, tão querida e tão alegre também. Ah, meu pai. Bom, Valeu, Fábio, Babi. Beijão para vocês. nós somos uns chorões. Nós somos umas manteiga derretida. Bom, amanhã, aqui agora falando sério, um homem que sou viril, que homem não chora. Lembrei do GIF agora. Amanhã, gente, a Madame Yasmin vai estar com a gente. Eu tinha que cantar a música da Yasmin amanhã. Cantei errado. Que aí que amanhã vai estar. Entra de novo com ela. Ah, eu vou cantar de novo. Amanhã eu vou Deixa um cantar. beijo para ela quando entrar aí. Vai vir aqui, ela é Yasmin Pires, ela é do perfil Feminismo à Luz do Espiritismo. Vamos falar sobre o quê? Feminismo e Espiritismo. Olha só. Amanhã já vai ser um dia que eu vou ficar bem caladinho nessa live. É papo para dona Babi e dona Yasmin. Babi, você não tem Yasmin. local da fala. Calado.
Pois é, eu vou aqui ouvir para aprender um pouquinho mais com essas deusas maravilhosas. Meus amores, um beijo para todos. A gente se reúne amanhã novamente aqui às 20 horas. E o Jaime, pelo amor de Deus, volta, senão você se... Volta. Vai voltar para falar das tendências do espiritismo no futuro. Eu vou te mandar aí o documento. Eu pensei que era do que é o espiritismo que você está bolando. Isso aí vai sair no final do ano só, tô devagarzinho. Então mais até a terceira vez